Por exemplo, o ano passado por Curitiba foi muito importante. O Curitiba concretizou a venda de 90% da sua SAF para o grupo Tricorp. Bom dia, Nicolas França. Claro que a transformação do Coritiba em SAF foi um dos principais assuntos deste 2023. Os rumores já corriam desde o ano passado, inclusive alimentados por uma declaração do famoso empresário, ex-apresentador de televisão, Roberto Justus, de que investiria em um clube do futebol brasileiro, e ali ele começou a mexer com a imaginação da torcida. Ao mesmo tempo, o presidente em exercício do clube, o Glenn Stenger, e outros dirigentes, nas suas entrevistas, sempre deixavam claro que, na opinião deles, o futuro financeiro saudável do Coxa passava sim pela transformação em SAF e pela necessidade de angariar investidores com bons recursos financeiros. Mas maiores detalhes não surgiam por causa das cláusulas de confidencialidade. Até que em dezembro houve o primeiro impacto prático, muito antes até de surgir o nome da Tricorp, assim revelada como empresa que seria a gestora da SAF do Coritiba, ela que controla fundos de investimento. Naquele momento, o técnico Guto Ferreira, que havia tirado o time do rebaixamento, mantido o Coxa na primeira divisão do futebol brasileiro, foi dispensado para a chegada do Antônio Oliveira, técnico português, e nas explicações, tanto do Guto Ferreira, em entrevistas mais à frente, como do seu empresário, a justificativa que foi dada a eles é de que os investidores que estavam chegando queriam um treinador de perfil diferente, mais moderno, para comandar o Coxa no seu primeiro ano sob a gestão da Sociedade Anônima do Futebol. E o ano começou com grandes investimentos feitos pelo clube, algo que a torcida não estava acostumada a ver. Por exemplo, as duas maiores transações da história alviverde, as compras dos zagueiros Kusevich e Bruno Viana. O clube também pagou caro para trazer o atacante Rodrigo Pinho, lá do Benfica de Portugal, repatriar o atacante Robson, que estava no Fortaleza, de acordo com as explicações da diretoria associativa, que ainda estava no comando, tudo com recursos próprios, mas transações feitas de forma parcelada, ou seja, a herança do pagamento ficaria assim para a SAF. Ao mesmo tempo, apareciam nomes. A Tricorp era a empresa que estava adquirindo 90% das ações do clube e traria como profissionais para trabalhar no dia a dia o CEO Carlos Amodeu e o head esportivo Arthur Moraes. Antes da chegada deles, as coisas não estavam dando certo com o Antônio Oliveira, mas ele dizia para todo mundo nos bastidores que não tinha medo de uma demissão porque era bancado pela SAF. Ela garantiria uma continuidade no trabalho de acordo com as conversas iniciais que teve. Porém, não aguentou com a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Cascavel, a queda na terceira fase da Copa do Brasil diante do Sport e uma estreia muito ruim no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, ele acabou sendo demitido. Quem veio para o cargo de treinador foi Antônio Carlos Zago, também indicado pela SAF. E logo depois que ele chegou, houve o anúncio da assinatura oficial de contrato entre o Coritiba e a Tricorp, no mês de maio. A partir dali, Carlos Amodeu e Arthur Moraes passaram a trabalhar no dia a dia do clube, responder pela administração e pela gestão do elenco, inclusive. As coisas não melhoraram no Campeonato Brasileiro e eles prometeram reforços. Jogadores que trouxessem qualidade técnica, agregassem também na parte física com intensidade e com capacidade de liderança. Porém, os nomes que chegaram depois na janela de julho, 12 contratações foram feitas. Apenas o atacante argelino Islam Slimani, que é o maior artilheiro da história da seleção da Argélia, e o volante colombiano Sebastián Gómez, comprado do Atlético Nacional da Colômbia, é que conseguiram dar alguma resposta em campo. No mais, nomes inclusive caros, como o volante grego André Samaris, que chegou a ser capitão do Benfica, o atacante espanhol José Rodríguez, revelado pelo Real Madrid, que jogou com os Galácticos e depois até foi comprado pelo Paris Saint-Germain, mas é claro, já não vivia uma boa fase da carreira, chegaram ganhando altos salários, mas acabaram sendo um mico, As contratações que não deram nada certo, assim como outros nomes trazidos especialmente pelo Arthur Moraes, o responsável pelo departamento de futebol. Veio uma nova troca no comando técnico com a entrada do interino, Thiago Kozlowski, que até deu um respiro. Coritiba ameaçou reagir no Campeonato Brasileiro, mas depois as coisas, de novo, não deram certo e o rebaixamento acabou sendo uma realidade que já dava para perceber bem antes de que acontecesse de forma matemática.
Durante o ano foram feitas várias modificações do quadro de funcionários do Coritiba com a justificativa de uma profissionalização maior. No final das contas, nem o head esportivo Arthur Moraes resistiu após uma reunião do conselho da Tricorp e ele acabou sendo desligado do cargo. Carlos Amodeu continua com a responsabilidade de reestruturar o clube, inclusive com metas ambiciosas, como por exemplo a construção do novo CT em Campina Grande do Sul e também acelerar o processo de remodelação do estádio Couto Pereira. Claro que com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o objetivo imediato dentro de campo passa a ser o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, uma situação muito curiosa foi a volta do Guto Ferreira. Eu falei que a primeira grande ação da SAF, mesmo antes de assumir o controle da gestão no dia a dia do clube, foi indicar o Antônio Oliveira para a vaga do Guto Ferreira no ano passado. Agora, porém, com o rebaixamento e as análises internas que foram feitas, apontando o Guto Ferreira como especialista em Série B do Campeonato Brasileiro, por já ter também conhecimento do clube, ele voltou e com a confiança do pessoal da SAF. Obrigado, Nicolas França, contando bem detalhadamente toda a história do Coritiba, da venda da SAF do Coritiba para o grupo Tricorp. E agora o torcedor espera aí grandes investimentos para esta temporada de 2024.